Olá, bem-vindos a mais uma entrevista da semana. Esta semana estamos em Lavres com o candidato pelo PSD à Junta de Freguesia de Lavres, Carlos Silva. Em primeiro lugar, agradeço-lhe por conceder esta entrevista e começava precisamente pela sua candidatura. Porquê pelo PSD e quais são os objetivos desta candidatura? Muito obrigado. Antes de mais e antes de passar à pergunta, agradecer à Foz ao Minuto e também cumprimentar, porque é um bom projeto e um projeto inovador. Cumprimentar também os demais elementos das listas que concorrem a sufrágio e endereçar-lhes os melhores cumprimentos e que tudo corra pelo melhor. Portanto, passando isso e ainda à questão, porque o PSD? Porque sou do PSD desde muito novo, considero-me uma pessoa de centro-direita, mas também considero que numas eleições locais o que conta mais é a pessoa e as pessoas que estão à frente e os partidos não terão assim tanta importância. O nosso projeto é um projeto que sai do nosso grupo de trabalho, da equipa que está comigo, e o PSD, claro, sim, é um chapéu, é um balizador, mas sempre com um grau de independência muito alto, e quem me conhece e sabe a minha personalidade sabe que eu sou assim com toda a gente. E com tudo. Acaba por ser um grande desafio num concelho onde o PS é predominantemente favorito na maioria das freguesias, e nesta freguesia, apesar do PS não ter ganho as últimas eleições, tem ganho um movimento independente que vai novamente concorrer. Exatamente. Embora tenha mudado o candidato, está novamente presente. Exatamente. Aparecendo com o PSD, é quase um outsider nesta corrida, é mais difícil concorrer. Exatamente. E é exatamente para mudar. Portanto, tanto a política que foi encetada pelo município nos últimos 8 anos, como a lista independente aqui da nossa freguesia, a meu ver, não tem cumprido com os requisitos mínimos que qualquer cidadão desejaria. E isso é o fundamento principal, é esse. Portanto, se quer que lhe diga, acho que não fizeram um trabalho assim tão meritório e podia ter sido feito melhor. Portanto, teria que estar do lado dos que não estão no governo ou na governação, tanto do município como da Junta de Freguesia. E quais são não me revejo, posso lhe dizer, não tem problema nenhum, nunca faria parte da equipa, por exemplo, do movimento independente da nossa freguesia. Nunca faria uma coligação, então? Não, isso é outra questão. Isso é pré-eleitoral, sem dúvida alguma que não, até porque obedece a regras do partido. Pós-eleitoral ainda não chegamos lá, portanto o futuro dirá. Mas não faria parte, se me convidassem, não me convidaram, não faria parte. Estou extremamente desgostoso com os últimos 8 anos e extremamente magoado com o que não foi feito. E precisamente isso que não foi feito, o que é que mudaria? Quais é que são as propostas de trás novo? Quais é que são as mudanças significativas? Portanto, primeiro, há um ponto prévio nisto. Os recursos são limitados em qualquer lugar. Qualquer junta de freguesia, qualquer município, nas nossas casas, nas nossas empresas, os recursos são sempre limitados. Nós não embarcamos em promessas fáceis, mas estabelecemos prioridades. E o estabelecer prioridades é aquilo que não foi feito. Ou seja, a limpeza das nossas estradas, a limpeza das nossas ruas, a segurança são aspectos prioritários nas nossas candidaturas. Todos os outros aspectos da vida de uma comunidade são importantes. A cultura é importante, as festas são importantes, mas tem que haver uma priorização deste tipo de investimentos. Nós não podemos viver, como temos vivido até aqui, completamente ao abandono. Qualquer lagoense, seja de que lugar da freguesia for, fala com ele e diz-lhe exatamente isto que eu lhe estou a dizer. Seja nos passeios ou na falta deles, nas valetas, todas essas questões têm sido muito maltratadas. Portanto, tudo é importante, mas nós temos claramente esta ideia de criar prioridades no investimento. E a limpeza, o bem-estar e a segurança são fundamentais. Dou-lhe um exemplo, outras candidaturas também já falaram nisso, não faremos diferente, também é um problema comum. O exemplo da rotunda, por exemplo, que é um investimento necessário, se não for feito pela Junta Autónoma, tem que ser feito pelo município, temos que fazer pressão, portanto, isso é que é o prioritário, estar junto às pessoas, fazer uma política de proximidade e o resto virá por acréscimo. Gerir bem o dinheiro é fundamental. E estava a falar da rotunda, mas além da rotunda, por exemplo, na educação, como é que neste momento é a política que vai, se for eleito, claro. Havendo neste momento algumas escolas que correm risco de fechar, não só nesta freguesia, mas é um problema a nível nacional, mas no caso de Lavres, como é que a Junta pode intervir nisso e como é que a DEC pode fazer uma intervenção nesse sentido? Portanto, nós estamos bem preparados e sabemos de antemão que muitas das questões são políticas centrais do Ministério da Saúde, neste caso do Ministério da Educação. Felizmente, também sabemos que houve alguma desaceleração na política dos mega-agrupamentos. Somos contrários
a essa política. Desejamos que cada um dos lugares, seja na saúde, seja na educação, tenham os serviços o mais próximo possível. Estaremos do lado dos encarregados de educação nessas lutas e do lado deles também na questão curricular, extracurricular, limpeza e preparação das salas de aula. Felizmente parece-me que essa lógica dos mega-agrupamentos tem vindo a ganhar, ou não terá tanta força como teve há uns anos atrás. Também houve algum tipo de investimentos que foram feitos que permitia que houvessem esses mega-agrupamentos, mas é um bom exemplo de como nós nos debruçamos sobre os dossiês, estudamos os dossiês e apontamos soluções, mesmo que não sejam do âmbito de competências da Junta de Freguesia. Teremos sempre uma porta a dar, uma opinião, uma pressão, alguma intervenção que faça com que a comunidade lagoense seja mais enriquecida e que não perca nenhum dos equipamentos. Isso é fundamental. E mantém essa ótica também na questão dos centros de saúde. Portanto, obviamente. Também a descentralização e que haja serviços de saúde em todos os lados. Obviamente. Não tem neste momento, por exemplo, receio ou medo, embora o centro de saúde ou a extensão de saúde de Lavres seja recente e umas instalações modernas, em várias freguesias há valências e serviços que estão a ser perdidos ou a ser substituídos e deslocalizados para o outro lado. Não tem medo que haja esse problema em Lavres? Eu penso que não. Em primeiro lugar, o mérito da construção da extensão do saúde, que vem deste Executivo, não se pode nem deve retirar. Seria impensável que um investimento com meia dúzia, um ano ou 2 anos, tenha depois um fim desses de fechar. Acredito que esse problema se vai colocar mais nas nossas comunidades vizinhas, mas sim, defendemos proximidade, claro, também com algum bom senso, e temos consciência que nem toda a gente pode ter todos os serviços à porta de casa. E está a contrapor isto muitas das vezes, e esse ponto está no nosso programa, que é a questão da mobilidade. Havendo boa mobilidade entre os vários lugares da freguesia, por exemplo, no nosso caso, e o centro de saúde, atenua muitas das vezes essas distâncias. Agora, claro que acredito que para uma pessoa de São Pedro seja difícil entre aspas, passar a ter que utilizar a extensão de saúde de Lavres, até por uma questão até às vezes bairrista. São problemas que nos passam um bocadinho, quer dizer, são um bocadinho já fora do nosso âmbito. Nós estaremos sempre na linha da frente para proteger os interesses dos lagoenses e, claro, da margem sul e da Figueira no geral, mas isso é uma questão que virá, sobretudo, a nível central da tutela, mas estamos sempre atentos e a tentar encontrar as melhores soluções. Agora, outra questão que eu acho que deve ser falada é a questão da morraceira. Neste momento a morraceira é um dos temas centrais, tanto em Lavres como em Vila Verde. Claro. Se ganhar as eleições, o que é que vai fazer nesse sentido e se vai defender que a morraceira deve continuar a pertencer a Lavres? Obviamente. Historicamente e parece-me que até naturalmente faz todo sentido que esteja ligado e seja pertença da freguesia de Lavres. Lutaremos contra todo e qualquer ato administrativo que já tenha sido tomado. Esperemos bem que nesta nossa caminhada, conjuntamente com o projeto de candidatura do PSD para a Câmara Municipal, consigamos reverter e manter, que me parece que é o desejo de todos os lagoenses, a morraceira dentro da freguesia, e é uma questão até natural. Até geograficamente, quer dizer, não fará muito sentido. Mas é um dossiê que temos que nos debruçar. Sim. Agora, está a falar em dossiês, eu acho que o dossiê principal da margem sul da Figueira da Foz, não só nesta freguesia, mas em todas, e se calhar até a nível nacional, é a erosão costeira. Certo. O que é que pode ser feito em relação à erosão costeira e o que é que está a ser mal feito em relação a este? Exatamente. Portanto, é uma questão que eu, por via da minha atividade, tenho participado em algumas reuniões, quer através da FIC-Pesca, quer através também enquanto cidadão que moro na Costa de Lavres, portanto tenho esse problema muito mais pertinente, muito mais presente, queria dizer, peço desculpa. Têm sido feitos erros sucessivos na gestão da orla costeira. Um deles foi o prolongamento do Molho Norte. O prolongamento do Molho Norte acentuou a falta de areia a sul e aumentou a areia a norte. No último grupo de trabalho promovido pela atual Ministra do Mar, e isto, falando eu por voz de técnicos especializados, que eu não sou, teria que ser feito um transvase de areias do norte para o sul, pelo menos para atenuar para já a erosão aqui na margem sul.
Contudo, nós reconhecemos que é um problema muito complexo, é um problema que influi em outras variáveis, o aquecimento global, a falta de depósito de sedimentos por causa da construção de barragens, e existem opiniões muitas das vezes diversas e contraditórias, não é? Portanto, é difícil às vezes perceber onde estará a razão e qual será o melhor caminho a tomar. Temos que ter essa consciência, é extremamente complexo. Agora, o que nós nunca podemos dizer aos nossos concidadãos, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, é que a Costa de Lavras vai desaparecer. Bom, se é isso que vai acontecer, temos que arranjar soluções. Portanto, a nossa lógica é essa, não entramos nem em radicalismo nem fundamentalismos, temos que nos debruçar e encontrar soluções que as populações se sintam seguras e confortáveis a viver no sítio onde nasceram ou onde escolheram para viver, e isso é o mais importante. Reconhecemos que o assunto é complexo e que tem evoluído negativamente nos últimos anos, sobretudo depois da construção e do alargamento do Mar Norte. E é pena, porque toda a gente na altura alertou, a comunidade pescatória alertou, e os principais prejudicados do aumento do Molho Norte foram os pescadores e as comunidades ribeirinhas da margem sul. Foram as mais prejudicadas. Portanto, e isso é de lamentar, e ainda não foi reposto nem realizada nenhuma obra de fundo que contrapusesse essa situação. Lutaremos por isso no município, junto da tutela. É um bocadinho um problema que está também relacionado com as outras questões, ou seja, terá que ser sempre a nível central e a nível camarário que teremos que encetar essa luta, não é? Sim, agora a última questão, já nesta fase final, em relação ao problema ambiental que Lavres tem neste momento, o que é que pode ser feito e o que é que já está a ser feito nesse sentido? Exatamente. Portanto, é uma questão muito importante e é central no nosso programa. Nós temos uma postura que consideramos uma postura moderada, ou seja, nós somos totalmente a favor do desenvolvimento, da criação de emprego, é fundamental, e não queremos perder isso, não queremos perder investimento das empresas que são empresas importantes. Contudo, e aqui este contudo, e este mas e esta vírgula é muito importante, há que encontrar um equilíbrio entre desenvolvimento e o bem-estar das populações. No caso particular da Luziaves e da Campo Aves, até por alguma boa vontade que a administração tem demonstrado, mas não tem conseguido. Portanto, eu posso lhe dizer que no dia de hoje, no dia que estamos a realizar esta entrevista, estive na Junta de Freguesia e o cheiro era completamente insuportável. Portanto, eu penso que qualquer pessoa que possa falar disto de ânimo leve podia perfeitamente viver uma semana com este cheiro e depois sentarmos numa mesa a negociar, porque ia ser muito mais fácil. Ia mudar. Ia mudar, com certeza. O cheiro é pestilento, é terrível. Há que encontrar soluções. Nesse ponto em concreto, estamos totalmente contra a forma de estar do Executivo atual. Portanto, nós temos que ser os primeiros representantes das populações, nós não temos que estar a trabalhar para que não haja ruído ou barulho. O ruído ou barulho das populações é fundamental. As populações sentem-se afetadas, têm que ser devidamente representadas e a primeira instituição que tem que estar na representação das pessoas é a Junta de Freguesia, o Presidente da Junta de Freguesia, que o farei eu com muito gosto em representação destas pessoas e destes problemas que nos afetam a todos. Não o contrário. Exato. E agora só a última pergunta de todas. Se tivesse que deixar um apelo a alguém, o que é que diria? Eu diria, lavoenses, aproveitem esta oportunidade. Temos uma equipa jovem, dinâmica, uma equipa que está preparada para mostrar às pessoas que a democracia vale a pena, que podemos fazer política de uma maneira diferente, que não temos que fazer política como tem sido feita até aqui. Praticamente todos nós estamos pela primeira vez nesta experiência, acreditem que é possível e só falta um mês para mudar, portanto, estamos quase. Daqui a um mês já podemos ter outro executivo a comandar aqui a freguesia de Lavres, portanto, esperança e votem em nós. Mas eu antes de fazer este apelo, se me permite, deixava mais um aspecto. Portanto, a questão dos fundos europeus é muito importante porque hoje em dia os orçamentos, tanto camarários como da Junta de Freguesia, podem ser enriquecidos e devem ser enriquecidos com as oportunidades que são criadas por via da abertura de candidaturas. É um assunto que não tem sido bem trabalhado. Eu estranho-me, por exemplo, que uma ecopista que está no programa eleitoral do Partido Socialista, que está no programa eleitoral do Movimento Independente ou Vai ao Racha, e ninguém tenha feito a candidatura ao último aviso de abertura para percursos pedestres.
e trilhos que caía que nem uma luva aqui na nossa freguesia e agora é promessa eleitoral. Então agora é promessa eleitoral e há uns meses ninguém fez a candidatura porquê? Não sei o que lhe vou responder. Não, eu deixo essa pergunta às vezes, obviamente, claro. Não queria meter aqui em confusões, mas está a ver a ideia, não é? Portanto, os fundos europeus, e estarmos atentos aos avisos de abertura e, sobretudo, tentarmos adequar esse investimento e trazer esse investimento para o nosso território. Aliás, estamos a fazer a entrevista num sítio, num bom exemplo de ir buscar dinheiro para o nosso território, para a nossa terra, é fundamental, porque o orçamento é curto. Vamos ver. A aldeia é grande, a freguesia é grande, tem muitos quilómetros quadrados. Nós não vamos buscar, se não nos candidatamos, se não somos criativos de criar projetos que possam ir buscar verbas a outros também ficamos muito limitados. Portanto, é muito bonito falar em ecopistas, mas, no nosso caso, que também as pretendemos, que somos a favor da mobilidade, mas com dois aspectos. Candidaturas a fundos europeus e discussão pública. É muito importante discutir publicamente os grandes projetos. Nós não acreditamos que, pela ideia de uma cabeça, que tem que se fazer assim, que tem que ser assim. Todos a discutir, com certeza que arranjaremos uma solução melhor. Pronto, e termina aqui, não é? Já não, se quiser, se quiser mais continuar, vamos para a frente. Qual é o próximo assunto? Não, temos que guardar isto, que é fazer o debate. Então vou agora só fazer o último para encerrar. Muito obrigado por esta entrevista e até à próxima. João, muito obrigado e sucesso para o vosso projeto, que eu gosto muito. Obrigado. Está bem?